Crio cachorros aqui no sítio há uns 5 anos e sempre foi tranquilo. Tenho 6 cães adultos e uns filhotes que vou vendendo. O sítio é meio isolado, cercado de mata dos 2 lados, mas nunca tive problema com bicho silvestre mexendo nas coisas. Os cachorros sempre foram bons guardiões e mantinham qualquer coisa afastada. Mas de uns meses para cá, comecei a notar que a ração estava sumindo rápido demais. No começo, não dei muita importância, pensando que talvez os cachorros tivessem mais fome ou que eu tivesse calculado errado a quantidade. Mas daí percebi que não batia as contas. Eu dava ração 2 vezes por dia, sempre a mesma medida. E o saco, que durava 1 mês, estava acabando em 15 dias. Não fazia sentido, porque os cachorros não tinham aumentado de peso nem nada. Comecei a prestar mais atenção e reparei que a ração sumia principalmente durante a noite. De manhã, as vasilhas que eu tinha deixado cheias na véspera estavam completamente vazias. Mas os cachorros não pareciam ter comido tanto assim. Além disso, eles estavam estranhos, meio nervosos, principalmente perto da área onde ficam as vasilhas de comida, que é numa varanda coberta ao lado da cozinha. Pensei que podia ser guaxinim ou gambá, bicho que gosta de comer resto de comida. Já tinha tido problema com eles antes, então resolvi tomar umas precauções. Comecei a guardar as vasilhas dentro de casa à noite e só deixava a comida na hora certa. Mas mesmo assim, quando punha a ração de manhã e ia verificar algumas horas depois, sempre tinha menos do que devia. Foi aí que resolvi instalar uma câmera de segurança apontada para a varanda. Era uma dessas câmeras pequenas, que grava em um cartão de memória e tem visão noturna. Coloquei ela num canto estratégico, onde pegava bem a área das vasilhas e parte do quintal. Pensei que finalmente ia descobrir que bicho estava roubando a ração dos meus cachorros. Na primeira noite de gravação, aconteceu uma coisa que me deixou completamente sem entender. No vídeo, dava para ver os cachorros chegando para comer de noite, como sempre faziam. Mas em vez de irem direto para as vasilhas, eles pararam do lado oposto da varanda, todos encolhidos num canto, tremendo. Nunca tinha visto eles com tanto medo assim. Eles ficaram ali grudados uns nos outros, olhando para a parede da cozinha, que fica bem ao lado de onde ficam as vasilhas. Todos os 6 cachorros, que são bravos e nunca fogem de nada, estavam claramente apavorados com alguma coisa que eu não conseguia ver no vídeo. Ficaram assim por uns 20 minutos, sem se mexer, só olhando para a mesma direção. Daí começou a aparecer uma sombra estranha na parede. No começo pensei que fosse sombra de galho de árvore ou alguma coisa normal, mas a sombra se movia de um jeito muito estranho. Era como se algo tivesse rastejando pela parede, descendo devagar em direção às vasilhas. E o mais bizarro é que não tinha nada projetando aquela sombra. Era como se a própria sombra fosse uma criatura independente. A sombra foi descendo pela parede até chegar perto do chão onde estavam as vasilhas de ração. Os cachorros continuavam tremendo no canto, sem coragem de se aproximar. E cara, dava para ver que eles enxergavam a mesma coisa que estava aparecendo na gravação. Não era impressão minha, eles realmente estavam vendo alguma coisa ali. No final da gravação, quando a sombra chegou bem perto das vasilhas, apareceu uma mão. Uma mão muito comprida, fina, escura como carvão. Saiu da sombra e se estendeu em direção à comida. Era uma mão humana, mas esticada, com dedos longos demais e completamente preta. Parecia que era feita da própria escuridão. A mão chegou até a vasilha e começou a pegar a ração, punhado por punhado. Não comia ali mesmo, levava para dentro da sombra, como se tivesse uma boca na própria escuridão. Era a coisa mais estranha que já vi na minha vida. Uma mão saindo de uma sombra que rastejava na parede, roubando comida de cachorro no meio da madrugada. Mas a parte que mais me arrepiou foi o final da gravação. Bem no momento em que a mão estava pegando o último punhado de ração,
A imagem da câmera travou completamente. Ficou congelada naquela cena, com a mão escura esticada em direção à vasilha. Tentei avançar o vídeo, voltar, mas não saía daquele quadro. Era como se alguma coisa tivesse interferido na gravação. No outro dia, fui verificar as vasilhas e estavam completamente vazias, como sempre. Mas dessa vez, prestei atenção nos cachorros e percebi que eles não queriam mais se aproximar da parede da cozinha. Sempre que passavam por ali, davam uma volta grande, mantendo distância. E quando eu colocava ração, eles comiam rapidinho e saíam de perto, sempre olhando nervosos para a parede. Tentei gravar outras noites, mas a câmera sempre dava problema. Às vezes desligava sozinha, às vezes a imagem ficava toda distorcida, às vezes simplesmente não gravava nada. Era como se alguma coisa não quisesse ser filmada. Mudei a câmera de lugar, comprei outra, mas sempre dava o mesmo problema quando chegava perto da hora que a sombra aparecia. Desde então, os cachorros mudaram completamente de comportamento. Eles não olham mais para a parede da cozinha, nunca. Quando precisam passar por ali, passam de cabeça baixa, rapidinho, como se tivessem medo de ver alguma coisa. E eu, sinceramente, também evito olhar para aquela parede à noite. Tenho medo de ver a sombra rastejando de novo. A ração continua sumindo, mas agora eu já deixo uma quantidade extra, porque sei que vai sumir mesmo. É como se tivesse mais um morador invisível no sítio, que come junto com os cachorros. E pelo comportamento deles, é um morador que mete muito medo, mesmo só querendo um pouco de comida. Se essas histórias te arrepiaram, igual arrepiaram a gente, deixa aquele like aí embaixo e se inscreve no canal para não perder nenhum relato novo. O antigo caseiro do sítio se matou há uns 2 anos, bem na porta do galpão de ferramentas. Era um homem trabalhador, mas tinha uns problemas na cabeça, ficava meio estranho às vezes. Um dia apareceu enforcado numa corda que ele mesmo amarrou na viga da porta. Foi uma coisa terrível, que abalou todo mundo aqui da região. Depois que tiraram o corpo, ninguém mais quis trabalhar no sítio por um tempo. Quando assumi o lugar dele, o pessoal me avisou que tinha umas coisas estranhas acontecendo por lá, principalmente perto do galpão onde ele morreu. Falaram que de madrugada a lâmpada de lá piscava sozinha, sempre no mesmo horário, por volta das 3 da manhã. Eu meio que ri na época, porque não acredito muito nessas coisas, pensando que devia ser problema na instalação elétrica mesmo. Mas realmente, toda santa madrugada, a lâmpada do galpão começava a piscar. Era sempre a mesma coisa. 3 da manhã em ponto, a luz começava a piscar devagar, acelerava, depois parava por alguns minutos e voltava a piscar de novo. Isso durava mais ou menos 1 hora e depois parava até o outro dia. Chamei eletricista, troquei a lâmpada, verifiquei a fiação, mas não acharam nada de errado. Uma noite, cansado daquele negócio, resolvi ir lá ver de perto o que estava acontecendo. Peguei uma lanterna e fui caminhando até o galpão bem na hora que a lâmpada começou a piscar. Conforme fui me aproximando, senti um cheiro estranho no ar. Era cheiro de suor, aquele suor de pessoa que fez muito esforço físico, misturado com um cheiro meio azedo de medo. Quando cheguei na porta do galpão, a lâmpada parou de piscar e ficou acesa normal. Olhei para cima e vi que ainda tinha a corda pendurada na viga. Ninguém tinha tirado ela de lá depois do que aconteceu. Era uma corda grossa, de uns 2 metros, que balançava de leve mesmo sem vento. Me deu um arrepio, mas entrei no galpão mesmo assim, para verificar a instalação da luz. Foi aí que ouvi um barulho estranho atrás de mim. Era como se alguém estivesse caminhando, deixando pegadas molhadas no chão de cimento. Virei rapidinho com a lanterna e não vi ninguém. Mas no chão tinha pegadas úmidas, como se alguém descalço e molhado tivesse andado ali. As pegadas vinham da direção da corda e iam até onde eu estava parado. Fiquei meio sem reação, olhando aquelas pegadas molhadas que não faziam sentido nenhum.
O chão estava seco quando eu entrei e não tinha chovido há dias. Além disso, as pegadas pareciam frescas, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Segui elas com a lanterna e vi que faziam um caminho da corda, até bem perto de onde eu estava. Nessa hora, a lâmpada começou a piscar de novo, mais rápido dessa vez. E o cheiro de suor ficou mais forte, quase insuportável. Era como se tivesse uma pessoa suada bem do meu lado, respirando pesado. Mas eu estava sozinho no galpão, ou pelo menos era o que eu via. O negócio estava ficando muito estranho e resolvi ir embora. Mas quando cheguei em casa, fiquei curioso com aquelas pegadas e resolvi voltar no outro dia para ver se ainda estavam lá. Não estavam. O chão estava completamente seco e limpo, como se nada tivesse acontecido. Pensei que podia ter imaginado, mas o cheiro ainda estava grudado na minha memória. Era muito real para ser impressão. Resolvi então instalar uma câmera no galpão para gravar o que acontecia durante a madrugada. Coloquei ela num canto onde pegava bem a área da porta e da corda. Na primeira noite de gravação, consegui filmar a lâmpada piscando, mas o mais impressionante foi o que apareceu depois. No vídeo, dava para ver só eu entrando no galpão e olhando ao redor. Não aparecia mais ninguém, nem as pegadas molhadas que eu tinha visto, mas a corda balançava sozinha num movimento bem estranho, como se realmente tivesse um corpo pendurado nela. Balançava no ritmo certo, com o peso certo, mas não tinha nada lá. E tinha mais uma coisa estranha. Na parede atrás da corda aparecia uma sombra. A sombra de um corpo enforcado, girando devagar, como se estivesse sendo balançado pelo vento. Mas no vídeo só aparecia a corda vazia balançando. A sombra não batia com o que estava sendo filmado. Era como se tivesse um corpo invisível projetando sombra na parede. Mostrei o vídeo para algumas pessoas e todos viram a mesma coisa. A corda balançando sozinha e a sombra na parede que não correspondia a nada. Um cara que entende de filmagem disse que não era truque nem problema na câmera. Era realmente uma sombra sendo projetada por alguma coisa que a câmera não conseguia captar. Depois disso, comecei a reparar que as coisas no galpão se mexiam sozinhas. Ferramentas que eu deixava num lugar apareciam em outro, sempre organizadas do jeito que o caseiro antigo gostava de deixar. Ele era muito metódico com as ferramentas, cada uma tinha seu lugar certo. E era exatamente assim que elas apareciam quando se mexiam sozinhas. Conversei com a família do caseiro e soube que ele tinha muito apego ao sítio. Trabalhava lá há mais de 10 anos e conhecia cada canto do lugar. A filha dele disse que ele sempre falava que queria ser enterrado ali mesmo, que não queria sair nunca do sítio. Mas acabou sendo enterrado no cemitério da cidade, longe dali. Hoje em dia, eu meio que me acostumei com a presença dele. A lâmpada continua piscando toda a madrugada, a corda balança sozinha de vez em quando e as ferramentas se organizam sozinhas. Mas não me incomoda mais. É como se ele continuasse trabalhando, só que de um jeito diferente. E, sinceramente, o galpão nunca esteve tão organizado quanto agora. Os peões se recusavam a dormir no alojamento novo que construí no sítio. Todo mundo que tentava passar a noite lá vinha no outro dia dizendo que escutava barulho no telhado, como se alguma coisa pesada tivesse andando lá em cima a noite toda. Falavam que era um barulho constante, de algo se arrastando pelas telhas, indo de um lado para o outro sem parar. No começo achei que estavam inventando desculpa para não dormir no alojamento, porque é um pouco afastado da casa principal. Ou então que era bicho comum mesmo, tipo gambá ou gato do mato, que às vezes sobem no telhado atrás de comida. Mas quando o terceiro peão veio reclamar da mesma coisa, resolvi que ia passar uma noite lá eu mesmo para provar que não tinha nada demais. O alojamento é novo, construí há uns 6 meses. Tem 4 quartos pequenos, uma sala no meio e um banheiro. O telhado é de telha colonial comum,
bem feito, sem nenhum problema na estrutura. Fica a uns 50 metros da casa principal, no meio de uma área que eu limpei na mata. É meio isolado mesmo, mas nada que justifique o medo dos peões. Cheguei lá umas 8 da noite, levei algumas coisas para passar a noite confortável. Coloquei minha rede na sala, que é o lugar mais central, e fiquei lendo um pouco antes de dormir. Tava tudo normal, só os barulhos comuns da noite mesmo. Grilo, sapo, vento nas árvores. Nada que chamasse atenção. Deve ter sido umas 11h30 quando comecei a ouvir os primeiros barulhos diferentes. Era como se alguma coisa tivesse subido no telhado e começado a andar por lá. Mas não era passo de bicho pequeno, não. Era pesado, como se fosse algo do tamanho de uma pessoa, mas que se mexia de um jeito estranho. Às vezes parecia que andava, às vezes que se arrastava. O barulho começou numa ponta do telhado e foi indo para outra, bem devagar. Dava para acompanhar perfeitamente o caminho que a coisa estava fazendo lá em cima, porque as telhas faziam ruído conforme ela passava. E não era barulho de bicho procurando comida ou fazendo ninho. Era movimento intencional, como se estivesse patrulhando o telhado. Peguei a lanterna e saí para fora para ver se conseguia enxergar alguma coisa, mas o telhado é meio alto e estava escuro demais. Só conseguia ouvir o barulho se movendo lá em cima, sempre no mesmo ritmo, sempre indo de um lado para o outro. Voltei para dentro e fiquei prestando atenção, tentando identificar que tipo de bicho podia ser. Foi aí que o negócio ficou realmente estranho. Lá pelo meio da madrugada, alguma coisa caiu com tudo no telhado, bem em cima de onde eu estava deitado. Foi um baque violento que fez a estrutura toda tremer e algumas telhas se mexerem. Era como se algo muito pesado tivesse caído de uma altura boa e aterrissado no telhado. O barulho foi tão forte que eu pulei da rede, achando que podia ter sido um galho grande que caiu, ou até mesmo uma pessoa que subiu no telhado. Mas daí comecei a ouvir uns ruídos diferentes vindos de cima. Era como se alguma coisa tivesse se cravando nas telhas, fazendo barulho de unha ou garra arranhando o barro. Olhei para cima e vi que tinha umas frestas entre as ripas do madeiramento, onde dava para ver um pouquinho do que estava acontecendo lá em cima. Encostei uma cadeira na parede e subi para tentar espiar. O que eu vi me deixou gelado. Tinha 2 pontos vermelhos brilhando lá em cima, como olhos refletindo luz, mas não tinha luz nenhuma para refletir. Os olhos vermelhos estavam me encarando através da fresta, bem parados, como se a criatura soubesse que eu estava olhando. Fiquei paralisado alguns segundos, só olhando aqueles 2 pontos vermelhos que brilhavam no escuro. Não conseguia ver o resto do corpo, só os olhos, mas dava para sentir que era algo grande e que estava bem ali em cima de mim. Daí, a coisa começou a se mexer de novo e pude ver melhor pela fresta. Era algum tipo de garra mesmo, bem afiada, que se cravava nas telhas para se segurar. As garras eram grandes, como de onça, mas tinha alguma coisa diferente no formato. Eram meio curvadas demais, compridas demais para ser de felino comum. Nessa hora bateu um desespero e resolvi sair dali. Desci da cadeira e fui correndo para a porta, mas quando tentei abrir, ela não abriu. Estava trancada, mas trancada por fora. Alguém ou alguma coisa tinha trancado a porta e me deixado preso dentro do alojamento com aquela criatura no telhado. Tentei forçar a porta, mas ela não cedeu. Procurei outras saídas, mas as janelas eram pequenas e tinham grade. Estava realmente preso ali dentro. E lá em cima, a criatura continuava se mexendo, arranhando as telhas, como se soubesse que eu não podia mais sair. Passei o resto da madrugada acordado, ouvindo os barulhos no telhado e tentando entender como a porta tinha sido trancada por fora. Não fazia sentido nenhum. Não tinha ninguém mais no sítio naquela hora, e mesmo que tivesse, por que ia me trancar lá dentro? Só consegui sair quando amanheceu. A porta, que tinha ficado trancada a noite toda,
Abriu normalmente quando tentei de manhã, como se nunca tivesse estado trancada. Saí correndo de lá e fui direto olhar o telhado. Tinha marcas de garras nas telhas bem fundas, como se alguma coisa muito pesada tivesse se apoiado ali com força. Nunca mais voltei a dormir no alojamento e não obrigo nenhum peão a dormir lá também. Até hoje, quando passo perto de noite, às vezes ouço barulhos no telhado. E os peões que trabalham no sítio evitam passar por perto do alojamento depois que escurece. Todos sabem que tem alguma coisa morando lá em cima, alguma coisa que não quer ser incomodada. Estava cuidando desse sítio sozinho há uns 3 meses, quando começou essa história toda. O dono tinha viajado e me deixou responsável por tudo, então era só eu mesmo lá, cuidando das plantações e dos animais. Era tranquilo, eu gostava da solidão, e o sítio não dava muito trabalho. Tinha uma horta, algumas galinhas e uma lavoura pequena onde eu plantava milho e feijão. Naquele dia, eu tinha passado a tarde toda trabalhando na terra, preparando ela para uma nova plantação. Usei o arado de ferro que tinha lá, aquele bem pesado, antigo, mas que funcionava perfeitamente. Quando terminou o serviço, deixei ele lá mesmo na lavoura, porque no outro dia ia continuar o trabalho. Sempre fazia assim, deixava as ferramentas no local onde ia usar no dia seguinte. Foi no fim da tarde, quando eu estava sentado no alpendre tomando um café, que ouvi um barulho estranho vindo da estrada. Era como um redemoinho subindo o caminho, mas um redemoinho diferente de qualquer um que eu já tinha visto. Fazia um barulho seco, girando a poeira e as folhas, mas era silencioso ao mesmo tempo. Não tinha vento nenhum naquele dia, então não fazia sentido ter redemoinho. Me levantei para ver melhor e prestei atenção no som que vinha de dentro daquele redemoinho. Cara, tinha gente rindo lá dentro. Eram risadas baixinhas, como de criança fazendo travessura, mas tinha alguma coisa maliciosa naquelas risadas. O redemoinho subiu a estrada toda, passou bem perto da casa e depois entrou na mata, levando as risadas junto. Fiquei meio perturbado com aquilo, porque não era normal. Redemoinho já é coisa estranha quando não tem vento, imagina com risada saindo de dentro. Pensei nas histórias que minha avó contava sobre Saci, mas sempre achei que eram só histórias mesmo. Nunca imaginei que podia ser real, mas aquelas risadas tinham alguma coisa que me deixou inquieto. Na manhã seguinte, fui cedo para a lavoura continuar o trabalho e levei um susto que não vou esquecer nunca. O arado de ferro que eu tinha deixado ali na véspera estava completamente retorcido. Não estava quebrado, estava derretido. Era como se alguém tivesse esquentado ele até ficar mole como massa e depois tivesse brincado de amassar, deixando ele todo torto e deformado. Aquele arado pesava uns 40 quilos e era feito de ferro maciço. Para derreter uma coisa daquelas precisava de muito calor, tipo fornalha de ferreiro. Mas não tinha como fazer isso no meio da lavoura, no meio do nada. Além disso, o ferro ao redor do arado estava normal, nem chamuscado. Era como se só o arado tivesse sido aquecido e nada mais. Fiquei sem entender nada. Olhei ao redor procurando sinais de fogueira ou alguma explicação, mas não tinha nada. O chão estava normal, sem marca de fogo, sem cinza, sem nada que explicasse como aquele ferro tinha derretido ali. E a forma como estava retorcido era estranha também, como se alguém tivesse brincado com ele enquanto estava mole. Quando voltei para casa, comecei a sentir um cheiro forte de fumo invadindo a cozinha. Era cheiro de cigarro de palha, bem característico, como se alguém estivesse fumando dentro de casa. Procurei por todos os cantos, achando que podia ter deixado alguma coisa acesa, mas não encontrei nada. O cheiro continuava ali, forte, como se tivesse uma pessoa fumando do meu lado. Foi aí que fui verificar minha reserva de fumo de corda e palha que eu guardava numa lata na cozinha. Sempre comprava uma quantidade boa para durar o mês todo, porque na cidade mais próxima era longe e eu não gostava de ficar sem.
Quando abri a lata, vi que tinha sumido quase metade do fumo. A palha, então, que eu sempre deixava num maço bem organizado, tinha sumido quase toda. Comecei a desconfiar que tinha alguém entrando na casa e pegando minhas coisas. Pensei em ladrão, em alguém que soubesse que eu estava sozinho no sítio. Mas não fazia sentido pegar só fumo e ainda por cima derreter um arado de ferro. Que tipo de ladrão faria uma coisa dessas? E além disso, eu trancava tudo bem trancado e não tinha sinal de arrombamento. Na primeira madrugada depois disso, comecei a ouvir uns barulhos estranhos no alpendre. Era como se alguém tivesse andando lá fora, mas andando de um jeito esquisito. Era o som de uma bota batendo no chão de madeira, mas só uma bota. Era como se a pessoa tivesse só uma perna, ou pulasse com um pé só. O barulho vinha e voltava, sempre no mesmo ritmo. Me levantei devagar e fui espiar pela janela, mas não consegui ver nada. Era muito escuro e o barulho parava sempre que eu tentava olhar. Mas assim que voltava para a cama, recomeçava. Era uma batida seca, regular, como alguém que pulava de um lado para o outro do alpendre, sempre com um pé só. Durava uns 10 minutos e depois parava. No outro dia, fui examinar o alpendre procurando pegadas ou algum sinal de quem tinha estado lá. Encontrei algumas marcas estranhas na madeira, como se alguém tivesse batido com força com alguma coisa pontiaguda. Tinha também umas manchas escuras que pareciam cinza de cigarro, mas muito mais do que uma pessoa normal fumaria. As coisas foram piorando com o tempo. O cheiro de fumo dentro de casa ficou constante, e minha reserva de palha e fumo continuava sumindo mesmo eu trancando tudo. Às vezes, encontrava cinza espalhada pela casa, principalmente perto da cozinha e no meu quarto. Era como se alguém tivesse fumando a noite toda em todos os cantos da casa. E as batidas no alpendre viraram rotina. Toda madrugada, sempre no mesmo horário, por volta das 2 horas, começava aquele barulho de bota batendo com um pé só. Às vezes durava mais tempo, às vezes menos, mas sempre acontecia. Tentei ficar acordado para flagrar quem era, mas nunca consegui ver nada. Uma noite resolvi deixar um pouco de fumo e palha no alpendre, para ver se a coisa parava de entrar na casa. Coloquei numa tigela bem no meio do alpendre e fui dormir. No outro dia, tudo tinha sumido e tinha mais cinza espalhada. Mas o interessante é que as batidas daquela noite foram mais suaves, como se fosse um agradecimento. Comecei a aceitar que tinha um saci morando no sítio. Todas as coisas que aconteciam batiam com as histórias que eu conhecia. O redemoinho com risadas, as travessuras, o gosto por fumo e principalmente o jeito de andar com um pé só. Resolvi não lutar contra isso e comecei a deixar um pouco de fumo no alpendre toda noite. Desde que comecei a fazer isso, as coisas ficaram mais calmas. O saci continua vindo toda madrugada, continua fumando meu fumo, mas parou de fazer travessuras grandes. O arado nunca consegui arrumar. Ficou inutilizado mesmo. Mas pelo menos agora vivemos em paz, cada um respeitando o espaço do outro. E de vez em quando ainda ouço aquelas risadas baixinhas vindo do alpendre, como se ele tivesse satisfeito com o acordo que fizemos. Eu estava voltando da roça naquele fim de tarde, meio cansado, porque tinha sido um dia puxado arrumando cerca. O sol já tinha se posto e estava começando a escurecer quando ouvi meus cachorros fazendo um barulho dos diabos lá no terreiro. Não era latido normal, não. Era aquele tipo de latido nervoso, sabe? Como quando eles veem cobra ou alguma coisa que não conhecem. Pensei que podia ser onça, porque de vez em quando aparece uma por aqui, então apressei o passo para ver o que estava acontecendo. Quando cheguei mais perto de casa, vi que os 5 cachorros estavam todos juntos no meio do terreiro, formando tipo um círculo, e todos olhando para o mesmo lugar. Estavam com o pelo arrepiado, rosnando baixinho, mas dava para ver que estavam com medo. Eles ficavam dando passinhos para trás, como se alguma coisa tivesse vindo do mato, e eles não queriam deixar passar.
Nunca tinha visto eles assim, porque são cachorros bravos, acostumados com bicho do mato. Peguei a lanterna e apontei para onde eles estavam olhando, mas não consegui ver nada além das árvores escuras. O mato fica bem próximo da casa, uns 20 metros só, e naquela hora estava completamente preto. Mas dava para sentir que tinha alguma coisa lá, sabe? Aquela sensação estranha de que você está sendo observado. Os cachorros continuavam rosnando e se mexendo nervosos, olhando sempre para o mesmo ponto entre as árvores. Foi aí que saiu um uivo do meio da mata. Cara, nunca ouvi nada igual na minha vida. Não era uivo de cachorro, nem de lobo. Era uma coisa rouca, meio humana, mas ao mesmo tempo selvagem. Durou uns 5 segundos e depois parou. O silêncio que ficou foi pior que o barulho, porque todos os outros sons da noite pararam também. Nem grilo, nem sapo, nada. Era como se todos os bichos tivessem ficado com medo de fazer barulho. Os cachorros ficaram paralisados por uns segundos. Depois, saíram correndo que nem loucos para baixo da casa. Todos os 5, que são bravos e nunca fogem de nada, se enfiaram embaixo da casa e ficaram lá tremendo. Tentei chamar eles, mas não saíam de jeito nenhum. Ficaram a noite toda lá, grudados uns nos outros, e só saíram no outro dia quando o sol já estava alto. Na manhã seguinte, fui dar comida para os cachorros e percebi que o Trovão, que é o maior deles, não apareceu. Comecei a procurar e achei ele lá nos fundos do quintal, perto da cerca. Estava morto, mas de um jeito muito estranho. Parecia que tinha sido atacado por algum bicho grande, porque tinha marcas de garras no peito e no pescoço. Mas o que me deixou sem entender foi que não tinha nenhuma gota de sangue no chão, nem no pelo dele. Era como se o sangue tivesse sumido, sabe? As feridas estavam lá, bem fundas, mas completamente secas. E outra coisa estranha, o Trovão pesava uns 40 quilos, mas estava jogado longe da cerca, como se alguma coisa muito forte tivesse arremessado ele até ali. Para jogar um cachorro daquele tamanho a mais de 10 metros, precisava de uma força danada. Mas a parte que mais me arrepiou foi quando fui olhar melhor o chão ao redor do corpo. Tinha pegadas misturadas na terra molhada. Algumas eram patas grandes, tipo de lobo ou cachorro muito grande, com garras bem marcadas. Mas no meio dessas pegadas de bicho, tinha pegadas de pé humano, pé descalço, grande, mas definitivamente de pessoa. E as duas pegadas se misturavam, como se o mesmo ser tivesse ora patas, ora pés. Seguia as pegadas até onde dava e elas iam em direção ao mato, mas numa linha estranha. Não era caminhada normal. Parecia que o ser às vezes andava em 2 pernas, às vezes em 4. As pegadas humanas apareciam intercaladas com as de pata, e em alguns trechos dava para ver marcas de arranhão no chão, como se estivesse se arrastando ou se transformando ali mesmo. Conversei com o pessoal da região e alguns contaram que já tinham ouvido uivos estranhos pela madrugada, sempre na lua cheia. Um vizinho disse que perdeu umas galinhas no mês passado, todas mortas sem sangue, igual meu cachorro. Outro falou que viu vultos grandes andando na beira da mata, mas sempre pensou que fosse impressão. Uma senhora mais velha, que mora aqui há muito tempo, me disse que essa história de lobisomem não é lenda não. Que tem épocas que aparece mesmo, principalmente quando tem alguém na família que carrega a maldição. Ela falou que reconhecia os sinais. O uivo rouco, os animais mortos sem sangue e principalmente as pegadas misturadas. Disse que é assim mesmo. A criatura fica entre ser humano e lobo, por isso deixa os 2 tipos de marca. Depois daquele dia, os outros cachorros nunca mais foram os mesmos. Ficaram medrosos, principalmente à noite. Quando escurece, eles se juntam todos perto da casa e ficam olhando para o mato. De vez em quando, ainda ouço aquele uivo na madrugada, sempre longe, vindo da direção da mata fechada. E toda vez que isso acontece, no outro dia encontro pegadas estranhas no terreiro, sempre misturadas, sempre levando para o mato. Não sei se é lobisomem mesmo ou alguma criatura que nunca vi antes. Só sei que desde aquela noite, sempre que a lua está cheia,
Eu me certifico de estar dentro de casa antes de escurecer. E os cachorros que sobraram fazem a mesma coisa. Eles sabem que tem algo lá fora que não é desse mundo. E eu aprendi a confiar no instinto deles. Na varanda desse sítio onde eu ficava, tinha uma gaiola antiga pendurada, dessas de passarinho mesmo, mas não tinha bicho nenhum dentro. Tava lá há anos pelo jeito, meio enferrujada e com a portinha sempre aberta. No começo nem prestei atenção nela, era só mais um objeto velho que ficava ali decorando o espaço. Mas um dia ela começou a balançar sozinha, bem de leve, como se tivesse vento. Só que não ventava nada. O dia estava calmo, sem uma brisa, e o resto da varanda estava quieto. Mas a gaiola balançava num ritmo constante, para lá e para cá, bem devagar. Achei estranho e fui mexer nela para ver se estava solta na corrente, mas estava bem firme. Parei o balanço com a mão e ela ficou quieta. Pensei que fosse alguma coisa com o peso ou sei lá o quê. Mas no outro dia ela estava balançando de novo. E no outro também. Sempre no mesmo ritmo, sempre no mesmo horário, lá pelas 3 da tarde. Começou a me incomodar porque não fazia sentido nenhum. Perguntei para o pessoal da região se sabia alguma coisa sobre aquela gaiola, mas ninguém soube me dizer nada. Só falaram que ela estava lá desde sempre, que nunca viram passarinho dentro. À noite o negócio ficou mais estranho ainda. A gaiola começou a bater com força contra a parede. Era um barulho seco, como se algo dentro dela tivesse se jogando contra as grades. Mas olhando bem, não tinha nada lá dentro. Era completamente vazia. O barulho continuava por uns 10 minutos e depois parava. Daí voltava depois de 1 hora, mais ou menos. Na terceira noite fiquei acordado só para observar direito o que estava acontecendo. Sentei numa cadeira com boa visão da gaiola e esperei. Lá pela meia-noite começou a mesma coisa, o barulho de algo batendo contra as grades. Mas dessa vez ouvi também uns assovios saindo de dentro da gaiola. Eram assovios bonitos, melodiosos, como canto de passarinho mesmo. Mas tinha alguma coisa errada no som. Fui chegando mais perto devagar e o barulho parou na hora. Os assovios também. Ficou tudo quieto e a gaiola parou de balançar. Mas quando olhei bem de perto, vi que tinha uma pena preta presa nos arames de dentro. E essa pena não estava lá antes, tenho certeza. Era uma pena grande, brilhosa, como de corvo ou urubu. No outro dia acordei e todos os passarinhos que costumavam cantar de manhã tinham sumido. O sítio ficou num silêncio estranho, sem nenhum pássaro por perto. Nem os bentivis que sempre faziam bagunça de manhã cedo. Era como se todos tivessem fugido durante a noite. E cara, foi aí que começou a ficar realmente assombrado. Todo canto de passarinho que ainda se ouvia na região virou lamento. Em vez daquela cantoria alegre de sempre, os poucos pássaros que sobravam faziam um som triste, como se estivessem chorando. Era um negócio que arrepiava, porque não era natural. Passarinho não chora, né? A gaiola continuou com os barulhos noturnos, sempre no mesmo esquema. Bater contra a parede, assovios estranhos, e de manhã sempre tinha uma pena nova presa nos arames. Penas de cores diferentes, mas sempre de pássaros grandes. Pensei em tirar as penas de lá, mas sempre que chegava perto, sentia uma coisa ruim, como se não fosse para mexer. Com o passar dos dias, a situação foi piorando. Os pássaros da região inteira começaram a sumir. Primeiro foram os pequenos, depois os médios e, por fim, até os urubus pararam de aparecer por lá. O céu ficou vazio, sem nenhum bicho voando. E o pior é que dava para sentir que eles estavam com medo de alguma coisa. Não era migração nem doença, era medo mesmo. Uma noite, resolvi tentar entender melhor o que estava acontecendo. Me aproximei da gaiola quando ela estava fazendo barulho e percebi que os assovios não eram aleatórios. Tinham uma sequência, como se fosse uma música ou um chamado.
E as penas que ficavam presas lá dentro pareciam formar um desenho, como se alguém tivesse colocado elas em posições específicas. Comecei a desconfiar que tinha alguma coisa presa dentro da gaiola, algum espírito de passarinho ou sei lá o quê. E que essa coisa estava chamando os outros pássaros, fazendo eles virem até ali e depois não sei o que acontecia com eles. Só sei que não voltavam mais. Até hoje não consigo explicar direito o que era aquilo. Só sei que depois que saí de lá, soube que os pássaros continuaram sumindo da região. A gaiola ainda deve estar lá, balançando sozinha e fazendo seus barulhos noturnos. E pelo que me contaram, ninguém mais consegue criar passarinho naquela área. Como se todos soubessem que ainda tem alguma coisa presa naquelas grades, esperando. Fiquei cuidando de um sítio por alguns meses e logo na primeira semana já comecei a notar umas coisas esquisitas. Sumiu a tampa da caixa d'água, depois minha meia esquerda desapareceu do varal. E por último, um pedaço de fumo que eu tinha deixado guardado numa lata simplesmente sumiu. Pensei logo que tinha ladrão por perto, né? Esse tipo de coisa acontece direto na roça, pessoal pega qualquer coisinha que vê pela frente. Resolvi ficar mais esperto, comecei a trancar tudo direito e até mudei algumas coisas de lugar para ver se parava de sumir. Mas continuou. Toda semana era alguma coisa diferente. Meu isqueiro, uma colher, até um prego que eu tinha deixado em cima da mesa desapareceu. E sempre coisas pequenas, nada muito valioso. Mas o estranho é que nunca sumia nada importante, tipo ferramentas caras ou alguma coisa que desse dinheiro. Foi daí que começaram os redemoinhos. Todo dia, sempre à meia-noite em ponto, se formava um redemoinho bem no meio do terreiro. E olha que não ventava nada, viu? O resto do sítio ficava quieto, sem uma folha se mexendo, mas ali naquele cantinho específico se formava uma ventania danada. Durava uns 5 minutos e depois parava de repente, como se alguém tivesse desligado um ventilador. No começo achei que fosse coincidência, mas depois de uns 15 dias, vendo a mesma coisa toda noite, comecei a ficar curioso. O redemoinho sempre aparecia no mesmo lugar, sempre na mesma hora e sempre com a mesma intensidade. Levantava folha seca, terra e qualquer coisa pequena que tivesse por perto. Mas era só ali naquele círculo de mais ou menos 2 metros de diâmetro. Uma noite, resolvi ficar acordado, observando de perto. Me sentei na cadeira da varanda com uma boa visão do terreiro e fiquei esperando dar meia-noite. Quando deu o horário certinho, começou a ventar naquele ponto como sempre. Mas dessa vez, prestando atenção direito, consegui ver alguma coisa se mexendo no meio do redemoinho. Era pequeno, do tamanho de uma criança mais ou menos, e pulava que nem louco no meio da ventania. E cara, pulava só com uma perna. A outra não tinha. Era como se tivesse nascido assim mesmo. E dava para ouvir uma risada baixinha, meio marota, como criança fazendo travessura. Ficava girando junto com o vento e rindo sem parar. Fiquei meio sem reação, porque era exatamente igual às histórias de Saci que minha avó contava quando eu era pequeno. Pensava que era só lenda, coisa de gente antiga, mas estava vendo com meus próprios olhos. A criaturinha continuou pulando uns minutos, sempre rindo, e depois o vento parou e ela sumiu, como se nunca tivesse estado ali. No outro dia, acordei com um gosto estranho na boca, amargo que só. Fui escovar os dentes e levei um susto quando me olhei no espelho. Meus dentes estavam todos pretos, como se eu tivesse fumado uns 10 maços de cigarro durante a noite. Mas eu nem fumo tanto assim e, besides, tinha escovado os dentes antes de dormir. Escovei de novo com força, usei bicarbonato, mas não saía. Ficaram pretos assim por uns 3 dias, até começar a clarear de novo. Daí entendi que o fumo que tinha sumido da lata devia ter sido o Saci que pegou.
E provavelmente foi ele que, de algum jeito, me fez fumar aquilo tudo enquanto eu dormia. Porque não tinha outra explicação para meus dentes ficarem daquele jeito. E fazia sentido também com as outras coisas que sumiam. Sempre coisas que uma criança levada pegaria para fazer brincadeira. Comecei a reparar melhor e percebi que o Saci tinha preferências. Gostava mais de coisas da cor vermelha e sempre pegava só uma de cada coisa. Se eu deixava um par de meia, ele pegava só a esquerda. Se tinha 2 isqueiros, pegava um. Era como se fosse uma brincadeira para ele, não roubo de verdade. Tentei conversar com ele algumas vezes, deixando recadinho ou falando sozinho no terreiro, mas nunca respondeu. Só continuava aparecendo toda noite no redemoinho, pulando e rindo. E de vez em quando ainda sumia alguma coisinha pequena. Mas parei de me incomodar com isso. Virou parte da rotina do sítio. Quando terminei de cuidar do lugar e fui embora, meio que senti falta das travessuras dele. Era uma companhia, mesmo sendo invisível a maior parte do tempo. E até hoje, quando vejo o redemoinho na rua, fico imaginando se não tem um saci pequenininho pulando ali no meio, rindo da cara dos adultos que passam sem ver nada. Mostrei o vídeo para algumas pessoas, mas a maioria não acreditou. Falaram que podia ser montagem, que a qualidade não estava boa, essas coisas. Mas eu sabia o que tinha visto. Tentei filmar mais algumas vezes, mas nunca mais apareceu nada. Era como se soubesse que estava sendo filmado. Depois desse dia, resolvi fazer um teste. Deixei o galinheiro aberto de propósito para ver o que acontecia. E cara, foi incrível. As galinhas ficaram bem mais calmas. Começaram a botar ovos normais de novo e tudo voltou ao normal. Era como se o problema não fosse deixar aberto, mas sim tentar manter fechado. Como se alguma coisa precisasse ter certeza de que podia entrar e sair quando quisesse. Trabalhei lá mais uns 6 meses depois disso e nunca mais tive problema com o galinheiro. Deixava sempre aberto e tudo funcionava perfeitamente. Mas até hoje não consigo explicar o que era aquela mão. De onde vinha, para que servia, porque precisava abrir o galinheiro toda noite. Só sei que depois que parei de lutar contra isso, tudo ficou em paz. Terminei. Relato 2. O bicho do pomar do sítio. Zé Bento. Meu tio sempre falava que tinha alguma coisa estranha andando no pomar dele, lá entre as laranjeiras. Toda vez que a gente se encontrava, ele vinha com essa história de que via vultos, ouvia barulho de galho quebrando de madrugada, essas coisas. E eu sempre zoava ele, né? Falava que era velhice, que estava vendo coisa demais. Ele ficava bravo e insistia que tinha algum bicho diferente por lá, que não era animal comum, não. Daí, numa dessas, resolvi passar um fim de semana no sítio dele para provar que não tinha nada. Falei que ia dormir na rede do alpendre mesmo, bem de frente para o pomar, para mostrar que ele estava imaginando coisa. Ele até tentou me convencer a dormir dentro de casa, mas eu teimei. Queria provar meu ponto, sabe? Cheguei lá numa sexta à tarde e já fui armando minha rede bem estratégica, com vista clara para as laranjeiras. O pomar era grande, tinha umas 30 árvores mais ou menos, todas bem carregadas de fruta. Algumas laranjas já tinham caído no chão e estavam meio passadas, com aquele cheiro meio azedo de fruta velha. Meu tio disse que era melhor eu não deixar comida por perto, que esse bicho que ele via gostava de cheiro de coisa estragada. Eu ri e falei que bicho nenhum ia me incomodar. A primeira noite foi tranquila. Dormi bem, acordei cedo e fiquei zoando meu tio no café da manhã. Falei que o bicho misterioso dele devia ter ficado com medo de mim. Ele balançou a cabeça e disse que eu era teimoso demais, que ia ver só. Mas eu estava convencido de que não ia acontecer nada mesmo. Na segunda noite foi diferente. Deve ter sido umas 2 da manhã quando comecei a ouvir uns barulhos estranhos vindo do pomar. Era como se alguém tivesse andando por lá, pisando nos galhos secos que tinham caído. Mas o barulho era meio arrastado. Não era passo normal de pessoa nem de animal que eu conhecia.
Pensei que podia ser capivara ou sei lá o quê, mas continuei deitado na rede, só escutando. Daí o barulho foi ficando mais próximo. Dava para ouvir os galhos das laranjeiras se abrindo, como se algo grande estivesse passando por entre elas. E tinha um cheiro estranho no ar, meio doce, meio podre, como fruta muito madura misturada com terra molhada. Comecei a ficar meio nervoso, mas ainda achava que era algum bicho comum. Foi quando ouvi um barulho diferente, como se alguma coisa tivesse cheirando o chão. Era bem audível, tipo cachorro farejar, mas mais intenso, e esse som vinha se aproximando da varanda onde eu estava. Aí sim comecei a ficar com medo de verdade. Me levantei devagarinho da rede e fui me esconder atrás da pilastra, onde dava para espiar o pomar pela fresta. O que eu vi me deixou gelado. Tinha uma figura cinzenta se movendo entre as árvores. Era do tamanho de uma pessoa, mas andava meio curvada e dava para ver que era toda peluda. Tinha uns braços meio longos demais e as mãos chegavam quase no chão. E realmente estava cheirando as frutas que tinham caído. Pegava uma laranja podre e cheirava bem de perto antes de jogar fora. Fiquei paralisado, só observando. A coisa se movia devagar, metodicamente, como se estivesse procurando alguma coisa específica. Via que tinha garras compridas nas mãos, porque quando pegava as frutas, elas furavam fácil. E o pior, ela só pegava as frutas podres, as que estavam com cheiro forte. Ignorava completamente as laranjas boas que tinham caído. Daí aconteceu a parte que me arrepiou de verdade. A criatura parou de repente bem no meio do pomar e levantou a cabeça. Não consegui ver o rosto dela porque estava meio de lado, mas vi que farejou o ar algumas vezes. E cara, foi como se ela tivesse sentido meu cheiro. Ficou assim uns segundos, toda tensa, e depois começou a se virar devagar na minha direção. Nessa hora eu me escondi de vez atrás da pilastra e fiquei quieto que nem morto. Meu coração estava batendo tão forte que achei que ela ia ouvir. Fiquei assim uns minutos, sem coragem de olhar de novo. Quando finalmente espiei, ela não estava mais lá. Tinha sumido como se nunca tivesse existido. Passei o resto da noite acordado, meio tremendo, esperando ela aparecer de novo. Mas não ouvi mais nada. Só o barulho normal da noite mesmo. Quando amanheceu, fui olhar o pomar e tinha pegadas estranhas na terra molhada. Eram grandes, com marcas de garras bem fundas, e só tinha onde estavam as frutas podres. Contei para o meu tio no café da manhã e ele só balançou a cabeça, como quem fala, eu avisei. Disse que era sempre assim, que a coisa só aparecia quando tinha fruta passada no chão e que sempre sentia quando tinha gente observando. Voltei para a cidade no mesmo dia e até hoje fico pensando no que foi aquilo. Meu tio continua vendo a criatura de vez em quando, mas agora eu acredito nele. Trabalhei nesse sítio por 2 anos e meio, cuidando de tudo lá. E cara, teve uma coisa que me deixou sem dormir direito até hoje. Tinha um galinheiro velho de madeira que simplesmente não conseguia ficar trancado. Todo dia era a mesma coisa. Eu trancava de noite e no outro dia de manhã estava aberto. No começo achei que era algum moleque da região fazendo arte, né? Daí comecei a caprichar nas trancas. Comprei cadeado grosso, daqueles bem pesados, e mesmo assim amanhecia no chão. Aí pensei, deve ser bicho mesmo, raposa ou cachorro do mato. Passei arame farpado, fiz uma amarração que nem marinheiro sabia fazer, mas sempre mesmo, na manhã seguinte tudo estava cortado e jogado no chão. E olha, não era cortado de qualquer jeito não. Era como se alguém tivesse usado um alicate bem afiado e cortado de dentro para fora. Isso me deixava meio nervoso porque não fazia sentido nenhum. Se fosse bicho ia forçar de fora, né? Mas não, era sempre de dentro. E as galinhas, coitadas, começaram a ficar completamente malucas. Ficavam nervosas o tempo todo, se escondiam nos cantos e os ovos que botavam saíam todos podres. Mesmo as galinhas novas, que acabaram de chegar,
Em 2 dias já estavam botando o ovo estragado. O cheiro era insuportável e eu tinha que jogar tudo fora todo santo dia. Daí, eu resolvi colocar corrente. Comprei uma bem grossa na cidade e tranquei o galinheiro que nem cofre de banco. Pensei, agora quero ver quem vai conseguir abrir isso. Mas no outro dia, a corrente estava no chão, cortada em 3 pedaços iguais. E olha que era corrente boa, viu? Precisava de serra ou morsa para cortar aquilo. Comecei a ficar meio assombrado com a situação, porque não era normal. Falei para o pessoal da região e todo mundo me olhava com cara estranha, como se eu estivesse inventando a história. Foi quando resolvi pegar uma câmera emprestada com um conhecido. Era uma daquelas antigas, mas que filmava bem à noite. Coloquei ela num canto estratégico, apontada direto para o galinheiro e deixei filmando a noite toda. Pensei que finalmente ia descobrir o que estava acontecendo ali. Dormi mal naquela noite, ansioso para ver o vídeo no outro dia. E como sempre de manhã, o galinheiro estava aberto e o cadeado no chão. Fui assistir a gravação e no começo era só escuridão mesmo. A câmera pegava bem o galinheiro e dava para ver que tudo estava normal e trancado. Daí, lá pelas 2 da madrugada, começou a aparecer uma sombra diferente vindo do telhado. No começo pensei que fosse galho de árvore balançando com o vento, mas não ventava nada naquela noite. A sombra foi descendo devagarinho e quando chegou perto do cadeado, consegui ver direito o que era. Era uma mão, cara. Uma mão bem magra, esquelética mesmo, com dedos muito longos. E ela descia do telhado como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não tinha pressa nenhuma, sabe? Chegou no cadeado e começou a mexer nele com uma calma danada. E o mais estranho é que ela abria tudo sem forçar. Era como se tivesse a chave de tudo, como se soubesse exatamente como abrir qualquer tipo de tranca. Primeiro o cadeado, depois o arame, depois a corrente. Tudo com a maior facilidade. Assisti esse trecho umas 10 vezes e sempre via a mesma coisa. A mão abria tudo. Depois subia de volta para o telhado e sumia. Não dava para ver de onde vinha, nem para onde ia. Era só a mão mesmo, mais nada. E as galinhas, durante a filmagem, ficavam quietinhas, como se tivessem medo de fazer barulho. Só depois que a mão subia é que elas começavam a se mexer e fazer aquele barulho de bicho nervoso. Mostrei o vídeo para algumas pessoas, mas a maioria não acreditou. Falaram que podia ser montagem, que a qualidade não estava boa, essas coisas. Mas eu sabia o que tinha visto. Tentei filmar mais algumas vezes, mas nunca mais apareceu nada. Era como se soubesse que estava sendo filmado. Depois desse dia, resolvi fazer um teste. Deixei o galinheiro aberto de propósito para ver o que acontecia. E, cara, foi incrível. As galinhas ficaram bem mais calmas, começaram a botar ovos normais de novo e tudo voltou ao normal. Era como se o problema não fosse deixar aberto, mas sim tentar manter fechado. Como se alguma coisa precisasse ter certeza de que podia entrar e sair quando quisesse. Trabalhei lá mais uns 6 meses depois disso e nunca mais tive problema com o galinheiro. Deixava sempre aberto e tudo funcionava perfeitamente. Mas até hoje não consigo explicar o que era aquela mão. De onde vinha, para que servia, porque precisava abrir o galinheiro toda noite. Só sei que depois que parei de lutar contra isso, tudo ficou em paz.